Vamos falar de um assunto que assombra todo mundo que faz dieta. Sabe aquela culpa que bate depois de você comer a tua refeição livre semanal? Você rala a semana inteira, segue plano, segue planilha, mas chega na hora da refeição livre, parece que, cara, foi tudo por água abaixo. É ou não é? Mas e se eu te contar que essa refeição que você tanto gosta de fazer, na verdade, tem muito mais potencial para te ajudar do que propriamente para te atrapalhar? Fica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar a metodologia que eu implementei aqui na Clínica EB, que permite com que todos os meus pacientes façam suas refeições livres com potencial de ajudá-los ao invés de atrapalhá-los. E o melhor disso, sem um pingo de culpa na hora de fazer essa refeição. Mas antes da gente falar desses 3 ajustes desse vídeo, a gente precisa começar alinhando as coisas aqui. Refeição livre não é dia do lixo. Começa que esse nome por si só já é uma grande de uma porcaria. E a gente precisa pensar também em frequência, pessoal. Não dá pra gente começar um trash day ali, sexta-feira, 6:01 da noite, e a gente pegar esse final de semana, sábado e domingo, para ficar comendo besteira, ou até mesmo que seja um dia, mas tomar ali café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, são muitos momentos. A probabilidade de você acumular muitas calorias nesses momentos é muito grande. Afinal de contas, a gente gosta de comida gordurosa com açúcar, e isso naturalmente acaba tendo uma quantidade de calorias bastante grande. Então, beleza, subentende-se que a gente vai ter uma frequência média de 2, 3 refeições livres durante a semana. Isso é uma coisa que vai variar muito de pessoa para pessoa, e claro que se você tem uma estratégia mais flexível, encaixando isso numa rotina, tranquilamente você pode ter uma estratégia mais adaptável, pensando não em fazer essas refeições livres, mas sim em você simplesmente encaixá-las dentro de um padrão de 7 dias a semana. Mas vamos considerar que você prefere esse padrão de refeições livres, se sente psicologicamente melhor, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente vai fazer esse ajuste. O primeiro ajuste, talvez o mais importante, é para de passar o dia todo em jejum para poupar calorias para sua refeição livre. Isso é receita do desastre e você já sabe disso, porque eu sei que algum dia tu foi no mercado fazer compras com fome e você percebeu a tragédia que é aquilo. Como o ser humano é manipulado internamente pela sua biologia, com o nosso corpo quase gritando socorro e falando: me dá energia, me dá açúcar, me dá gordura, me dá alguma coisa, iremos... Não posso falar no YouTube. Mas o fato, pessoal, é que a propensão de você extrapolar nas calorias no período noturno, por exemplo, passando o dia todo em jejum, é muito maior. Então, se você quiser fazer algum tipo de ajuste no seu plano para fazer um jantar ali mais fora do seu planejamento, faça isso de forma quantitativa. Faça isso adequando, por exemplo, quantidades de gordura que você comeria durante o dia para menos, para que você poupe algumas delas para o período da janta. Mas definitivamente não é a estratégia mais inteligente você passar num jejum ininterrupto durante esse período para que você chegue na refeição livre ali no período final do dia e acabe comendo 2, 3 vezes mais do que você comeria normalmente se você tivesse saciado e matando vontade e não só fome. O segundo ajuste é um certo hack para esse dia de refeição livre, que é basicamente você se manter ativo durante ele. Se você puder usar uma caminhada para se translocar para algum local, excelente, mas a gente está imaginando aqui de fato sobre o exercício físico e o potencial que ele vai ter nessa refeição. Quando a gente para analisar os estoques usados pelo corpo durante a atividade física, o exercício especialmente, a gente está pensando nos nossos níveis de glicogênio muscular, por exemplo. Caindo esses níveis de glicogênio pós-treino, por exemplo, é muito natural e benéfico que a gente tenha alguma porção de carboidrato extra para a gente conseguir repor esse glicogênio perdido. E claro, naturalmente a sua refeição livre deve, a não ser que você tome óleo de refeição livre, conter alguma certa quantidade de carboidrato. Esse carboidrato, então, sendo direcionado para realocação de glicogênio muscular, por exemplo, vai naturalmente favorecer mais esse repreenchimento de glicogênio e menos o acúmulo de gordura corporal. E aí a gente pode pensar, por exemplo, num treinamento de força, num treino funcional, num aeróbico um pouco mais intenso, enfim. Mas seria muito massa se você pudesse fazer algum tipo de exercício físico nesse dia para justamente direcionar mais essa energia para um lugar correto. E por fim, mas não menos importante, vamos à nossa terceira estratégia, que parte de basicamente inteligência, pessoal. Refeição livre não é orgasmo alimentar. A ideia é que você tenha liberdade, não coma até passar mal. É fundamental que você tenha ainda que um mínimo controle sobre as quantidades, mas que isso exista para que você de fato não jogue tudo que você construiu durante a semana fora. Afinal de contas, não é porque a refeição é livre que as leis da termodinâmica, do emagrecimento e do ganho de gordura vão deixar de existir naquele dia. Então, se você gosta, por exemplo, de consumir pizza na sua rotina, talvez seja o momento de você consumir 2 ou 3 fatias e não a caixa inteira. E veja, eu não estou te pedindo nenhum absurdo. Se você conseguir parar para refletir nessa refeição livre, você vai perceber que passado o segundo ou terceiro pedaço, muito raramente você está comendo por recompensa. O terceiro pedaço definitivamente não é tão recompensador como o primeiro pedaço. Você passa a consumir
muito mais por um aprendizado que eu preciso terminar essa refeição livre, eu preciso aproveitar ao máximo porque agora é só semana que vem, ou coisas parecidas com essa, quando na verdade esse pensamento não precisa ser dicotômico. Como a gente comentou no começo, é perfeitamente possível que você encaixe algumas pequenas porções de refeições ou alimentos que não sejam tão saudáveis assim, mas que podem ser encaixados na rotina. Não tem pressa. Mesma situação para, por exemplo, um hambúrguer, onde talvez você tenha a possibilidade de pegar um hambúrguer com 4 carnes de recheio, batata frita e molho caseiro e esse tipo de coisa, e talvez você possa pedir um hambúrguer mais simples, com uma batata, se não excluída da refeição, numa porção ali menor, com uma porção de molho também menor, enfim, é a famosa contenção de danos, vamos chamar assim. Então vamos recapitular essas 3 estratégias, pessoal. Primeiro, nada de passar fome o dia inteiro. Segundo, aproveite esse dia para fazer um bom treino. E terceiro, controle as quantidades para você conseguir ter prazer sem exagero. Seguindo esses 3 passos, tua refeição livre deixa de ser um motivo de culpa e passa a ser um aliado, um grande motivador para você. Isso torna as coisas muito mais sustentáveis, afinal de contas, se você não tem essas micro-refeições ou esses momentos em que você pode compartilhar com pessoas, de fato um momento ali, uma parte da sua vida que pode ser, claro, também relacionada a pessoas, mas a comida acaba sendo um contexto muito envolvido nas nossas saídas como um todo. Se você não consegue participar disso, é natural que em algum momento você simplesmente enche o saco e fale, isso aqui não é para mim, fazer dieta não nasci para isso e vou deixar a vida me levar. As coisas precisam ser sustentáveis para você conseguir ter adesão. Lembra disso. E aí, cidadão, gostou dessas dicas? Se esse vídeo te ajudou a fazer as pazes com a refeição livre, já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos. Me conta aqui nos comentários, qual que é a tua refeição livre favorita, hein? Aquela que não tem como abrir mão. Vamos transformar essa jornada em algo prazeroso e inteligente juntos. E lembre-se, a consistência sempre vai ganhar da perfeição. Tamo junto e até breve.